Olá, hoje falaremos sobre a famosa queda da Bastilha, que no dia 14 de julho de 2020 completou exatos 231 anos. Mas afinal de contas, o que foi, a queda da Bastilha? Vou expor aqui um resumo que foi feito por Daniel Alves, graduado em História, e o texto encontra-se no site do Brasil Escola, mas eu adaptei e incluí algumas partes para esse vídeo. Para entender o que foi a queda da Bastilha, é essencial saber que essa revolta popular marcou a queda do antigo regime e o início da Revolução Francesa. A queda da Bastilha foi o assalto popular à Bastilha, a antiga prisão símbolo da opressão do antigo regime francês. A tomada dessa prisão foi consequência da tensão popular provocada pela crise econômica e política que a França enfrentava no final do século XVIII. Foi organizada pela população de Paris no dia 14 de julho de 1789. Vocês não precisam gravar essa data, é óbvio. Tinha como objetivo ter acesso ao estoque de pólvora que ficava armazenado. Esse fato aconteceu pouco depois de um outro famoso ataque ao Hotel dos Inválidos, local onde a população parisiense havia obtido armamentos. A revolta foi considerada um grande marco na época, pois simbolizou o início da queda do antigo regime e contribuiu para difundir o sentimento revolucionário que naquele momento era concentrado apenas em Paris, para todo o restante da França, tanto em cidades menores como agrupamentos rurais. Esse evento foi considerado pelos historiadores como o início da Revolução Francesa, um período da história da França marcado por grande agitação social e política. Além disso, esse episódio foi estabelecido como referência por diversos historiadores para determinar o início cronológico do período conhecido como Idade Contemporânea. Eu nem preciso dizer que esse tema cai em todo lugar, tanto pela Revolução Francesa, quanto pela queda da Bastilha e pelo marco na Idade Contemporânea, Isso aí está em todo lugar, tá no Enem, em prova de concurso, em prova de vestibular, tá em todo lugar. A França do século XVIII e as causas da insatisfação popular. Eu vou entrar um pouco do assunto, porque não tem como falar da queda da Bastilha sem falar sobre a Revolução Francesa. Mas eu não vou falar sobre a Revolução Francesa, porque senão daria um vídeo de 1 hora, tá certo? Como vocês deveriam saber, a França possuía um regime baseado no princípio da monarquia absolutista, na qual um rei concentrava todo o poder do Estado. Nesse período, a França era governada pelo rei Luís XVI. O antigo regime francês era caracterizado pela divisão social em classes imaginárias, nomeadas como estados. Segundo essa ordem, a sociedade francesa era composta por... Isso aqui sempre cai em prova. Essa pergunta aqui, isso aqui que eu vou dar para vocês agora é balela, fichinha, sempre cai. Primeiro estado, que correspondia ao clero francês. Segundo estado, que correspondia à nobreza francesa. E terceiro estado, que correspondia ao povo. A burguesia, curiosamente, pertencia a esse grupo, porque nobreza e burguesia são coisas diferentes. Vai ter um outro vídeo falando só sobre isso, não preciso entrar em detalhes agora. Essa divisão social existente na França garantiu uma série de privilégios ao primeiro e segundo estado, como doação de terras pelo rei, isenção de determinados impostos e manutenção de uma vida extremamente luxuosa. O povo, por sua vez, sustentava todo o peso do estilo de vida da aristocracia francesa, com impostos cada vez mais altos. A economia francesa enfrentava grave crise desde a década de 1770, em decorrência de seu envolvimento com a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Você não sabe disso ou não sabia disso? Também vai ter um outro vídeo. A participação dos franceses nesse conflito levou o país à falência. Com a economia em crise, a aristocracia francesa ampliou sua exploração sobre a população, cobrando mais impostos daqueles que trabalhavam em suas terras. Houveram cobranças em diversos setores e inspirações para inúmeros filmes, como os famosos filmes dos Três Mosqueteiros. O terceiro estado representava cerca de 95% da população da França, no final do século XVIII. Esse grupo, composto principalmente por camponeses, foi o que mais sofreu com a crise econômica desse período. E aqui tem uma puta pegadinha, porque a burguesia está incluída aqui.
Em algumas provas vem perguntando se a nobreza e a burguesia faziam parte do segundo estado. Não, mas os burgueses não são a nobreza e muito menos o clero. Os burgueses correspondem ao terceiro estado. Os burgueses ainda eram povo. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, podemos afirmar que a grande maioria não tinha terras ou tinha uma quantidade insuficiente, deficiência aumentada pelo atraso técnico dominante no país. A fome geral da terra foi intensificada pelo aumento da população. Os tributos feudais, os dízimos e as taxas tiravam uma grande proporção, né, da renda dos camponeses. A inflação reduziu o valor do resto. Tinha inflação nessa época. Você não sabe o que é inflação? Também vai ter um vídeo sobre isso. A crescente pressão sobre o terceiro estado foi ampliada quando a fome espalhou-se pela França, principalmente no período de 1788 a 89. A fome existente na camada mais baixa da população foi agravada por um período de mais colheitas e invernos rigorosos. O historiador atribuiu a esses fatos a causa da grande mobilização popular que ocorreria em 1789. Estados Gerais e Assembleia Nacional Constituinte. Eu vou só dar uma pincelada, porque vai acarretar na queda de Bastilha, mas também não faz parte do tema. Só que não tem como falar de um sem falar do outro. Ok. A crise que havia se instalado na França levou o rei Luís XVI a convocar o Conselho, conhecido como Estados Gerais. Esse conselho constituía e reunir representantes das três classes sociais da França para que fossem debatidas soluções para encarar a crise. Durante essa reunião, o terceiro estado, representado pela burguesia, né, óbvio, eram os mais inteligentes, podemos dizer assim, né, grosseiramente, propôs uma forma que não agradou a aristocracia francesa, que ninguém quer perder, né? As decisões dos Estados Gerais aconteciam uma votação em que cada grupo tinha um direito de voto. É óbvio que o primeiro e o segundo estado vão votar contra o terceiro. Infelizmente era isso que acontecia. São três, se dois se aliarem, acabava, né? Essa forma era a garantia de que o primeiro e o segundo estado não teriam seus privilégios prejudicados, pois sempre se uniam para votar contra o terceiro estado. Aí surgiu a proposta do terceiro estado, que sugeriu a votação individual, ou seja, por representante de cada estado. Essas mudanças permitiriam à burguesia a unir-se com a nobreza liberal e com o baixo clero, e assim aprovar reformas contra a alta aristocracia da França. Ou seja, ainda existia o quê? A nobreza liberal, que queria ajudar os povos, mas que também queria ascender, e o baixo clero, que não eram os bispos, eram tipo os padres, era aquele meio do clero que estava mais ligado ao povo e à burguesia, que também queriam ascender, né? No entanto, essas propostas da burguesia francesa foram barradas pelo rei. Ainda passava na mão do rei. As propostas que beneficiavam a ele obviamente, foi votado aí, vocês colocaram isso, eu vou assinar. Mas foi votado aí, eu não gostei, eu vou barrar. Ainda tinha esse pequeno detalhe, né? Então não eram só vitórias, ou sequer existiam vitórias, né? A partir disso, o terceiro estado rompeu com os Estados Gerais e proclamou a criação da Assembleia Nacional Constituinte e a criação de uma nova Constituição para o país. Ou seja, dane-se o que o rei quer, vamos criar nossas leis aqui, né? A mobilização da burguesia criou uma milícia com o objetivo de garantir o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, a Guarda Nacional, que era como se fosse uma polícia federal para a gente. Essa movimentação foi seguida pela mobilização popular e pela formação de milícias lideradas pelos próprios parisienses, que lá atrás eu falei o quê? Que Paris era o foco. Até quando houve a queda da Bastilha que a França inteira começou a ver com bons olhos a Assembleia Nacional. Foi encorajada pela atuação da burguesia francesa e insatisfeita com a opressão do antigo regime. Por quê? Porque a burguesia francesa era quem tinha o dinheiro para poder bancar. Olha, eu não vou meter a mão em armas, eu sou o burguês, eu não quero que meu filho meta a mão em armas. Mas se eu não tenho comida, meus empregados não têm comida. Eu vou incitar os meus empregados, eu vou fortalecer os meus empregados para eles irem para a rua e acabar com o rei. A população então pegou em armas e promoveu ataques contra prédios governamentais, que foram os dois que eu mencionei lá atrás.
O ataque à Bastilha foi o grande marco dessa mobilização e contribuiu para difundir o sentimento revolucionário por toda a França e inaugurar um período de 10 anos, marcado por grande agitação, que ficou conhecido, obviamente, como Revolução Francesa. Mas isso aí, cara, já é coisa para outra história. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se é a primeira vez que você está vindo aqui, né? Lembrando que fontes e referências sempre vão estar aí embaixo, tá ok? Eu tô indo nessa e até a próxima.